Oi, gente. Esse aqui é mais um encontro que nós estamos fazendo para apresentar todo o programa que nós estamos construindo para a cidade de São Paulo, para ter uma cidade mais humana, mais inovadora, discutindo os vários temas. E hoje é um tema que agita e interessa toda a população da cidade, que é o centro. O nosso centro histórico, o centro antigo de São Paulo, que já foi o coração e a alma e que hoje está numa situação de abandono, de degradação, mas que tem muita coisa para fazer para a gente voltar a ter um centro ativo, com vida, com gente na cidade de São Paulo. E nós trouxemos hoje aqui duas pessoas que nos ajudaram a pensar ao longo dos últimos meses, né, as propostas para a gente fazer do centro de São Paulo um lugar mais bonito para se viver, para se frequentar, para se passear, para se consumir, enfim, devolver toda essa vida para o centro. Está aqui a professora Raquel Ronick. Raquel é uma das maiores urbanistas, arquitetas do país. Raquel que foi diretora de planejamento da gestão da Luiza Erundina aqui em São Paulo. Foi também secretária do Ministério das Cidades na gestão do Lula, no primeiro governo do Lula, secretária de Programas Urbanos, e que é uma estudiosa e que nos ajuda muito para debater, né, o tema da moradia, do urbanismo na região central. E aqui do meu lado também o Ale Youssef, o Ale que foi secretário na gestão da Marta, foi secretário na gestão do Bruno Covas e que é um gestor cultural do centro, que atua muito tempo no centro, no Baixo Augusta, né, não só no momento do carnaval, mas no dia a dia da cultura e da economia criativa no centro. E queria começar por aí com uma questão que nos entristeceu nesses últimos dias, que foi o fechamento do Café Girondino. Não pelo Café Girondino em si, mas pelo simbolismo que ele traz. O Café Girondino era o café mais antigo do centro de São Paulo, inaugurado em 1875. Ou seja, estava lá ao lado do Largo São Bento, ali no miolo do triângulo histórico do centro, aquela região tão importante que hoje, infelizmente, é um retrato do abandono que é a gestão atual, da falta de projeto da gestão atual para o centro. E eu digo que não é só pelo Café Girondino, porque a gente tem visto cada vez mais, ao longo do dia, ao meio-dia, cortina de ferro fechada. Várias lojas fechadas. Você vai lá na Rua Boa Vista, você vê isso. Você vai lá na São Bento, na Líbero Badaró. Nesse miolo do triângulo histórico, o centro perdendo oportunidades, perdendo empregos, perdendo essa vida. O que a gente tem discutido, e eu queria começar te colocando essa questão, Ale, o centro de São Paulo, como todas as regiões da cidade, tem suas vocações. E uma das grandes vocações do centro, e aliás, se você olhar dos centros históricos de boa parte das metrópoles globais, é cultura, é preservação do patrimônio histórico, é lazer, é bares e restaurantes, gastronomia, turismo, é economia criativa, que é uma área que você atua há muitos anos, e queria que você apresentasse um pouco nessa discussão toda do nosso programa, o que está sendo pensado para a gente poder levar, dar esse empurrãozinho que o centro de São Paulo precisa para voltar a ter toda a sua grandeza e o seu potencial. Claro, ótimo. Que bom estar aqui com vocês, Guilherme, Raquel. Eu acho que a gente tem ali uma visão muito clara do centro, que é um público enorme, flutuante durante o dia, que está trabalhando ali, que mora em todas as regiões da cidade, e à noite, muito vazio, muito pouca movimentação, muito pouca agitação daquele espaço. Se você anda, como você bem colocou, pelas ruas, você vai perceber centenas de imóveis para alugar. Centenas, acho que chega até a milhares, se for fazer uma análise um pouco mais expandida depois do triângulo histórico. E assim, você percebe que existe ali uma óbvia oportunidade de transformar aquele espaço num espaço representativo de toda a potência cultural e criativa da cidade de São Paulo. A partir de centenas de exemplos que existem no mundo inteiro, atrair, induzir negócios criativos, empreendedores criativos para ocupar aqueles espaços. Transformar aqueles imóveis, aqueles prédios históricos lindos, maravilhosos, em possibilidades de geração de emprego, de renda, de alternativa de construção de uma cidade mais vibrante, com o pertencimento, com as pessoas podendo flanar pelo centro, encontrando novidades. E para isso,
juntamente com todo um modelo de desenvolvimento econômico, social, a gente ter também uma visão contemporânea da política cultural, que é, aí sim, pensar na economia criativa. Como que a gente pode desencadear um processo que faça com que todos aqueles espaços que estão abandonados hoje se transformem em ativos para a cidade. Pensando, inclusive, numa São Paulo 24 horas, numa zona da cidade que possa funcionar 24 horas e que possa aproveitar toda essa vibração e ser um símbolo inclusive turístico para a nossa cidade nesse ponto de vista. Então, eu acho que o Triângulo Histórico está pronto para isso. O que falta é vontade política e criatividade para fazer acontecer. E mais que isso, eu diria, né, se você me permite, para a gente poder fazer isso, a gente não precisa destruir o centro e construir outro. Claro. Porque, na verdade, o que aconteceu nas últimas gestões foi isso, proposta de destruição para uma promoção imobiliária nova no centro, dando um monte de incentivos para isso. Como se a questão da ocupação dos lugares dependesse da sua destruição para poder ser ocupado. E não, o que você colocou aqui, a gente pensar o triângulo, lindo, com edifícios lindos, ele pode ser reocupado. E ele pode ser reocupado não apenas para turista, ele pode ser reocupado para o conjunto de moradores da cidade de São Paulo. Por quê? Porque o centro tem uma coisa incrível, ele é o lugar mais conectado da cidade. Ele é praticamente um terminal intermodal, porque todas as linhas de ônibus, os metrôs, todos convergem lá. É muito fácil para chegar ali. Então, imagina, vamos pensar junto, como é que a cidade como um todo, moradores da cidade como um todo podem se deslocar e ocupar esse lugar, se a gente puder, e acho que vai ser muito importante ter isso, e essa é uma das propostas, uma agência de desenvolvimento, de promoção e de cuidados com o centro que consiga juntar o que tem de demanda de gente que está pronta para chegar, para fazer, e cooperativas, e lugares, e oficinas, e todo tipo de ação cultural, escritórios, o primeiro escritório de um profissional, enfim, uma série de propostas como essa, junto com o que tem de imóvel vazio e subutilizado, fazendo o encontro, né, dessas duas coisas. Não, vocês falando, acho que a gente pensar isso em imagem, né? O Ale me apresentou, foi secretária de Cultura de Lisboa, Catarina. Catarina Vaz Pinto. Tinha lá o projeto da Rua Rosa. Exatamente. Né? Que era um projeto que você fala, pô, eles fizeram pouco. Eles pintaram uma rua de rosa. E aquilo ali se tornou um espaço de encontro para a juventude de Lisboa, para os moradores da região, para o turismo, para tudo. Assim, às vezes você não precisa inventar a roda, são coisas simples. Ou quando você tem fala... Tem muito mais a ver com gestão, né? Claro. Como você intervém nesse processo. E com design também. O design de uma cidade feito para ser feliz, para ter pertencimento, para ter agitação. A Raquel, outro dia, a gente conversando nesse debate de programa sobre o centro, e a gente, pô, o que faz? Falou, pô, nós podemos pegar e direcionar para determinadas ruas, comércios que estão fechados, esse abandono e tal, e falar, poxa, essa rua, a prefeitura pode atuar para que ela seja uma rua da música. Prefeitura loca, faz sublocações, direcionando para que ali seja uma área da música. E essa ideia do centro 24 horas, lógico, nós não temos condição de fazer o centro todo 24 horas, porque tem muitas áreas residenciais. Agora, o triângulo, onde não tem, dá. E aí eu queria trazer um outro ponto para que você abordasse, Raquel, que é o seguinte. Um dos grandes problemas hoje do centro, quando você passa, e eu vejo, porque meu pai me levava para ir para o centro, eu com 12 anos de idade, o divertimento de sábado era ir andar no centro, ir nos sebos, almoçar num restaurante ali do centro, tomar um sorvete, andar era um divertimento, você ficava a semana toda esperando. Hoje você vê aquele centro com aquelas belezas históricas, tal, com um grau de abandono. Saiu o dado do IBGE, 1 a cada 5 imóveis do centro de São Paulo está abandonado. Ocioso, vazio, abandonado. Isso é um problema, mas que ao mesmo tempo traz um potencial para a maneira como nós vamos fazer esse novo desenho do centro. E como você falou muito bem, não é botando a máquina da especulação imobiliária para sair demolindo tudo, para gerar lucro para meia dúzia e empurrar as pessoas mais para fora, que é a lógica histórica, mas é aproveitando esses espaços de outra forma. Seja com moradia,
social. O governo federal agora está fazendo esse programa nos prédios do INSS, da SPU, destinar, seja alguns que não são com moradia, porque tem prédio que ele foi construído, para você adaptar ele para moradia, é mais barato você construir um novo. Claro. Então, esse multiuso, e todos os centros históricos que conseguiram se revitalizar, porque a degradação do centro não foi um problema só de São Paulo, usaram o conceito de usos múltiplos. E eu queria que você falasse um pouco do uso de moradia, dos outros usos, do projeto de locação social, que é uma demanda histórica e muito interessante, que outras cidades do mundo já adotam, né? E aqui, quando às vezes a gente fala em locação social, pô, fica assustado, o que é isso? Pô, isso acontece em boa parte das capitais europeias, isso acontece em Nova York, isso acontece... Então, que você colocasse um pouco o que foi acumulado no grupo de programa sobre essa requalificação do centro, a utilização desses espaços abandonados, vários usos de moradia, mistos e tudo mais. É super importante o que você está colocando, porque, bom, primeiro, vamos combinar aqui, vamos admitir aqui, que uma das questões mais complexas que a gente tem no centro hoje é uma quantidade enorme de pessoas que vivem nas ruas. Isso não é apenas no centro, isso se espalhou pela cidade, mas na área central a gente tem uma das maiores concentrações. Então, isso tem que ser enfrentado. Então, é muito importante, acho que isso é um eixo do programa, ter uma proposta de atendimento imediata para a população que está vivendo na rua, porque quem está vivendo na rua não pode ficar esperando 3, 4, 5 anos até licitar, fazer o projeto, construir uma habitação, porque sempre, historicamente, foi pensado assim. Então, a ideia de um serviço social de moradia, acho que é uma ideia que a gente pode, e também não estamos inventando a roda, tá? É uma coisa que já existe em muitos países no mundo. Hoje, a prefeitura ali do México, o Distrito Federal também está montando um programa desse tipo, muito parecido com esse, que é para um tipo de demanda. A gente não vai parar de pensar que tem que produzir moradia. Sim, vamos continuar. Só que uma moradia que a pessoa precisa morar já. O que a gente pode fazer nesse serviço social de moradia? Nós podemos introduzir a locação. Então, é o aluguel. A pessoa pode entrar e depende muito da renda, né? Pode ser desde uma renda zero, onde ela não vai pagar nada durante algum tempo, e isso vai ser subsidiado pela prefeitura, até também para um pedaço da demanda que a gente tem de habitação, que pode sim pagar alguma coisa de aluguel, que aliás paga caríssimo, porque hoje tem muito morador no centro, mas são moradores de cortiços, de pensões, são moradores que estão morando de um jeito precário. Então, oferecer uma alternativa de aluguel, que essas pessoas pagam aluguel, subsidiado, usando edifícios que hoje, de moradia, estão vazios e subutilizados, e sim, a prefeitura pode ela ser a locadora e, através de uma gestão, com o apoio de várias áreas de assistência social, de geração de trabalho, de geração de renda, criar uma verdadeira teia de proteção e cuidado para a questão da moradia. E isso vai ser muito legal porque hoje no centro, em alguns pedaços, porque os centros são muitos, é muito variado, né? São vários centros. Tem bairros como a República ou a Santa Cecília que começaram a crescer muito o número de moradores. Tem muito morador. O fluxo de moradores. Retomou, né? Então, mas é um morador que está chegando ali, que é um morador de classe média. Então, vai ser muito interessante a gente poder ter uma mescla. Claro. Porque você tem uma parte dos moradores que é um morador de classe média e você tem uma parte de moradores que são moradores de renda mais baixa, subsidiados, com toda uma rede de apoio para fazer eles também prosperarem. Raquel, se me permite, o que eu acho legal nessa história toda é que essas ideias são complementares, né? É isso. Ao mesmo tempo que você cria uma efervescência e abre novos negócios e possibilita a indução e faz que o centro seja vibrante, você está gerando a moradia popular e você está trazendo uma coisa de encontro a outra para fazer com que as pessoas tenham oportunidade de trabalho no próprio centro, né? Não só como prestadores de serviço
para esses novos negócios que vão surgir lá, mas também como empreendedores. Porque mais de 98% das empresas de economia criativa do Brasil são microempresas, são negócios iniciais, gente que está começando, pequenas produtoras, pequenas iniciativas em torno da criatividade. Então, eu acho um casamento ideal, essas duas possibilidades. E é bom a gente falar isso pelo seguinte, porque às vezes quando a gente fala, Raquel, você sabe disso tanto quanto eu, porque defende essa proposta há muito tempo, moradia social no centro. O que vem na cabeça de uma parte das pessoas? Vão transformar o centro numa grande favela. E não é isso. Claro. Nós estamos falando... Hoje o centro está com aquele prédio largado, abandonado, que vira foco de criminalidade, que vira foco de violência contra a mulher, que vira... Ou seja, de tudo que não presta, e aquele prédio que está largado, todo quebrado, aquele prédio vai ter um retrofit, vai morar gente, tem pessoas que vão cuidar, não é? E não é só, habitação de interesse social para pessoas que hoje estão em situação de rua? É também, porque o centro tem que ser de todos, mas não é só, é também a habitação da classe média, claro, que mora no centro, pega o que é a região da Roosevelt ali, aqueles prédios, ou seja, é você fazer o centro ser a cara da cidade, uma cidade diversa, uma cidade mista, uma cidade onde as pessoas se encontram. Essa é a grande magnitude do centro e da proposta que a gente quer apresentar. Então, além disso, quer dizer, a gente pensar que a estratégia urbanística, né, essa estratégia de transformação, é também uma estratégia de cuidado e de apoio para o pequeno, para o médio, para que ele possa entrar e prosperar, é a mesma coisa, mas isso também não se faz sem um choque de zeladoria. Ah, com certeza. Porque quando a gente fala, o centro está abandonado, o centro está degradado, a gente está falando de um lugar que tem um urbanismo dos melhores incrível, que tem na cidade. Prédios do Niemeyer, prédios modernistas, tudo aquilo. E calçadas de 15 largas, metros, passeios de pedra. Calçadões. E tem vistas lindas. São coisas que precisam ser cuidadas, que precisam ser mantidas, né? Então a gente tem que dizer, assim, a gente estava brincando quando pensando, né, e sonhando nessa possibilidade de transformação, uma espécie de ISO 9000 da zeladoria. Você vai trabalhar e plantar árvores, né? Implantar paisagismo, fazer mini bosques, cuidar do mobiliário. E isso, gente, eu sei que eu me envolvi muito com gestão na vida. Sem investimento permanente, manutenção, não vai. Não adianta você inaugurar e largar um negócio lá. Tem uma outra coisa legal que pode dar um match nessas propostas em relação à zeladoria, que é também trazer, além dessa zeladoria incrível, o calendário cultural de eventos integrado, público-privado, para aquele lugar. Então, desde o aniversário da cidade, passando pelo carnaval, passando pelo mês da mulher, entrando nos festejos juninos, indo para o mês da consciência negra, ou seja, tudo que acontece... A virada cultural, tudo acontecendo ali, com toda essa infraestrutura dando suporte e participando e se beneficiando dessa agenda de eventos. Isso nos permite imaginar, eu acho que quem está vendo também está conseguindo visualizar e imaginar esse centro. Um centro das potências, um centro de encontro, de desenvolvimento econômico com perspectiva social, que vai acolher a população em situação de rua, que vai tratar da zeladoria, que vai tratar da segurança urbana, que é um tema que nós estamos construindo aqui também nos nossos diálogos, um programa para o centro seguro, que ao mesmo tempo vai fazer o centro voltar a ser esse espaço de oportunidades para a cidade, desenvolvimento de uma economia moderna, criativa, inovadora. É isso e dá para fazer. Pode parecer utópico? Não é. É utópico quando você tem na gestão pública gente que não consegue pensar um palmo à frente do nariz, gente que não tem sensibilidade social, gente que não tem iniciativa política para projetos com a cidade. Acho que aqui nós estamos apresentando propostas factíveis, que param em pé, dão para fazer, tem que ser integrados. É de um dia para o outro? Não. Vai implicar pouco investimento? Não. Estamos falando aqui, tem que ter investimento. E hoje a cidade tem esse recurso. Vai implicar muito cuidado e participação da população como parte dessa recuperação. Alê, Raquel, quero agradecer muito, não só pelo nosso encontro, mas por todo o trabalho que vocês têm tido nesses últimos meses, nos ajudando a fazer o melhor programa de governo da história dessa cidade. Com certeza, com certeza. Tamo junto. Tamo junto. Vamos em frente. Vamos, vai dar certo, vai dar certo.
Gente, quero agradecer aí todo mundo que acompanhou. Dizer para vocês que esse é um dos debates de tantos encontros que a gente tem feito com muita gente boa, especialistas das universidades, gente que passou pela gestão pública, gente, profissionais de carreira que estão com os dados na ponta da língua, gente que vive os problemas no dia a dia da cidade, para elaborar um plano que para em pé, de verdade, ponto por ponto, de uma São Paulo que seja mais justa, mais humana, mais inovadora, uma São Paulo que seja para todo mundo. Obrigado a você que acompanhou e veja todos os outros.